E aí, tudo bem? Hoje vamos ver uma matéria muito interessante falando sobre da onde surgiu ou desde sempre adoramos ou adoraram Maria como Jesus ou como corredentora. Então onde que saiu isso? Já no site brevevolta.web.app vemos já isso, né? Que é essa matéria. Bora ver. É um site novo, né? O meu site novo. Então tem poucas pessoas, mas caso você quiser ir lá para você ver, o link tá na bio, na descrição não posso pôr, senão a plataforma derruba, né? E nem na descrição, nem nos comentários. Então caso você quiser ver, é só você ir lá na bio, beleza? A origem histórica da crença em Maria como Mãe de Deus. Em 431 d.C., a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, tornou-se o palco de um dos debates mais acalorados da história do cristianismo. Enquanto multidões se aglomeravam nas ruas, bispos de todo o Império Romano discutiam uma questão aparentemente simples, mas profundamente revolucionária. Uma jovem judia do primeiro século poderia ser chamada de Mãe de Deus? A decisão que sairia do terceiro concílio ecumênico não apenas consagraria o título grego de Theotokos, portadora de Deus, para Maria, mas lançaria as bases para uma devoção que moldaria a piedade cristã por milênios. Ou seja, o que isso aqui vai dizer? Já podemos pegar disso aqui algumas coisas, né? Primeiro, somente em 431, no ano 431 depois de Cristo, que isso se tornou um debate, né? Antes ninguém debatia, já meio que estava certo que nem entrava em pauta, ou poucas vezes entrava em pauta sobre Maria sendo mãe de Jesus. Isso aqui vai vir logo, quase que junto com a aceitação do cristianismo no Império Romano, né? Não é tão distante assim. A controvérsia não surgiu do nada. Olha aí, não surgiu do nada, então já tinha alguma coisa acontecendo por detrás. Nos primeiros séculos, os cristãos debatiam fervorosamente a natureza de Jesus Cristo. De um lado, o patriarca de Constantinopla, Nestório, argumentava que Maria era Christotokos, portadora de Cristo, defendendo uma discussão rigorosa entre as naturezas humana e divina de Jesus. Do outro, Cirilo de Alexandria sustentava que separar as naturezas de Cristo era negar a encarnação. Para ele, se Jesus era verdadeiramente Deus, então aquela que o gerou deveria ser reconhecida como Theotokos, ou seja, portadora de Cristo, portadora de Deus, alguma coisa assim. A vitória de Cirilo em Éfeso foi um marco decisivo. O concílio declarou que Maria não era apenas mãe da humanidade de Jesus, mas da pessoa única do Verbo divino encarnado. Essa definição teológica deve um impacto cultural imediato. Em Éfeso, cidade tradicionalmente dedicada à deusa Ártemis, as multidões cristãs saíram às ruas em júbilo, celebrando Maria como a nova grande mãe legítima. Basílicas começaram a ser erguidas em uma honra, com o primeiro templo mariano significativo surgindo em Santa Maria Maior, em Roma, logo após o concílio. Ou seja, sendo sincero aqui, pelo que eu entendi, foi o seguinte: eles já adoravam uma deusa, ou seja, uma mulher. Então, logo, ficaria mais fácil deles aceitar Maria como uma deusa também, ou alguém que merece ser adorada, né? Então, já que meio que fazia sentido, né? O argumento foi que se Maria deu
à luz a Jesus, logo ela é mãe de Deus, né? Até hoje em dia muita gente fala assim, Maria mãe de Deus, né? A evolução do devocional mariana, da devoção mariana, foi um processo gradual e complexo. Nos primeiros 3 séculos, as referências a Maria eram escassas e focadas em seu papel no ministério da encarnação. A oração sob tum praesidium, no século III. Alma já invocava como Theotokos, ou portadora de Deus, mostrando que a devoção popular recebeu a definição formal, porém foi após Éfeso que a veneração a Maria explodiu no Oriente e Ocidente, no século VII. O Concílio de Latrão oficializou suas festas, e na Idade Média, figuras como Bernardo de Claraval e literatura apócrifa consolidaram sua imagem como intercessora e mediadora. Já vemos outro problema aqui. Depois de Éfeso, que já era uma cidade, um local de pessoas não cristãs, já tinha uma adoração a uma mulher, aceitaram Maria como uma santa, e lá, como uma santa não, como Deus, uma redentora também. Não só Jesus era redentor, não só Jesus dava salvação, mas Maria também fazia isso. E o problema, na verdade, o problema aqui é que já pegaram que Éfeso já tinha essa adoração a Maria, uniram isso e se lá adoram, porque é aquela velha falácia, né? Se tem um ou dois que defende, então eu já não estou sozinho, então eu posso me basear naquilo. Para quem debate ou conversa muito sobre as coisas, com certeza você já ouviu alguém falando tipo assim, a maioria pode até aceitar, mas a minoria não. Por exemplo, de Tito, o livro de Tito vai falar... É Tito? Acho que é Tito que vai falar de Jesus sendo Deus. Algumas pessoas... A maioria vai falar que ali está se falando de Jesus como Deus. Mas tem uma minoria que vai falar que não. Então, tipo assim, aquela minoria, você pega a minoria e trabalha, você já não está sozinho. Apesar de ser uma minoria, você já não está sozinho. Especialistas como a historiadora Miri Rubin, autora de Mother of God, a History of the Virgin Mary, Mãe de Deus, uma história da Virgem Maria, explicam que a figura de Maria serviu como um espelho das próprias transformações do cristianismo, de personagem bíblica a ícone imperial, de mãe compassiva a rainha do céu. Sua trajetória reflete as necessidades espirituais e políticas da época, de cada época. Olha que interessante, gente. Que coisa louca. Maria era como que fala que uma personagem bíblica, era só mais uma pessoa que foi utilizada para que Jesus viesse ao mundo, né? Tinha que ter uma mãe. Então de fato não precisava de ter uma mulher, se Deus quisesse, né? Porque Deus pode tudo, só que precisava de uma mãe ali para cuidar dele, etc. Porque era uma criança, 100% homem, 100% Deus. Agora, olha que interessante. Não foi do nada que aceitaram Maria como mãe de Deus. Primeiro, tinha um burburinho. Depois, Éfeso já tinha uma deusa, que eles acreditavam ser uma deusa, que era uma mulher, deusa mulher, óbvio. Então, ao falar que Maria é mãe de Deus, ali casou muito bem, caiu como uma luva em Éfeso. Só trocaram uma divindade, né, teoricamente ali. E como que já aceitaram ali, ficaram debatendo por alguns séculos, acho que pelo que falou aí, 3 ou 4 séculos, e já deu como uma verdade absoluta e errável, né? E aqui até algumas historiadoras vai conversar e destrinchar melhor isso, né?
A conclusão histórica é clara. Aqui já vamos para a conclusão, então o resumo disso, né? A conclusão histórica é clara. A proclamação de Maria como Theotokos foi inicialmente uma defesa cristológica sobre a natureza de Cristo, não sobre Maria. Porém, ao enfatizar o seu papel único na encarnação, a piedade popular e teológica posterior transformaram sua definição no alicerce para uma devoções mais significativas do cristianismo. A Mãe de Deus emergiu não como uma invenção tardia, mas como um desdobramento lógico de uma fé que levava a sério as implicações de crer que o Verbo se fez carne e alguém havia gerado em seu ventre. Ou seja, segundo a matéria, ela vai defender que Maria não foi donada, que Maria começou a aparecer como mãe de Jesus, mãe de Deus, mas até nessa matéria que aparentemente defende Maria sendo mesmo mãe de Deus e etc., a gente vê que foi tudo tendencioso a Maria ser aceita, né? Não foi em qualquer lugar que ela foi aceita de primeiro. Em Éfeso, que já tinha uma deusa. Foi interessante, não foi do nada. Foi bem aos poucos, né? E aqui as fontes históricas verificáveis. Atas do Concílio de Éfeso, 431 d.C., Carta de Cirilo de Alexandria, Nefestório, contra as heresias de Irineu de Lyon, século II, Papiro Subtum Praesidium, século III, e Theotokos a Theological Encyclopedia of the Blessed Virgin Mary, 1982. Esse aqui é um pouco mais velho, né? Mas enfim, resumindo, a matéria é a origem histórica da crença em Maria como mãe de Deus. Vemos pela matéria aqui que da onde que surgiu que Maria é mãe de Deus. Pelo que a gente leu tudo isso aqui, ela começou a ter esse debate em Éfeso. Por que em Éfeso começou a ter o debate, mas nenhum lugar teve? Já no quase em 500 depois de Cristo. Porque Éfeso já tinha uma deusa. Então, para trocar uma deusa que eles já adoravam lá, que não era cristã nem nada, para Maria é um pulo muito fácil de aceitar. Assim como o Deus Sol também se misturou com o cristianismo e etc. Então você vê que não é em qualquer lugar que ela foi vista como uma deusa. Foi em Éfeso, e aqui naquele velho ditado que mesmo que a maioria fale algo, mas tem um ou dois que falem diferente, eu já não estou sozinho, então eu vou defender também. E nisso entrou fé, tirou a historicidade e os fatos, e entrou aquela velha ditado que onde que tem muita fé e pouco fato, ali você não é um lugar bom de você estar, né? Mas é isso, gente. Vamos ver o que foi postado aqui. Últimas notícias que a gente leu, né? A transição invisível da dependência de celular à subordinação às IAs, né? Que vai falar sobre que antigamente a gente era muito dependente do celular, de computador, etc. Só que hoje em dia o problema são as IAs, né? A maioria dos ministérios da paleontologia, tecidos moles em fósseis de milhões de anos. Que vai falar sobre... muita gente fala que em 2005 achou aquele osso de milhões de anos, eu acho que é 30 milhões de anos, ainda ele estava mole. Mas tem algumas pessoas que vai defender que ali o colágeno ainda pode muito bem demorar 30 milhões de anos ou mais para ficar duro, etc. Mas é bem interessante você ler isso se você tiver com algum tempinho, né? Caso você não tiver um tempinho, você pode me seguir aqui no canal, se inscrever, deixar o like, para que você consiga assistir as interações que eu tenho aqui. Eu posto bastante coisa lá no meu site, gente. Só que é um ponto histórico, né? Não é uma defesa minha, né? Então fica muito a critério da pessoa pegar os fatos, que isso aqui é fato, e ver o que mais te agrada, o que é
na verdade, não o que mais te agrada, mas aquilo que está de fato baseado na Bíblia, na palavra. Tudo bem? Aquele abração e tchau.